conseguir dá mais entrar um na pouquinho, hora. cara. Dá até 7h15. Tá bom, vamos esperar Muita mais um gente pouquinho. querendo Então. entrar, eu tô vendo aqui. Melhor. Ó, o Bom, vamos Guilherme esperar mais. apareceu aí, né? Sim, sim, sim. Guilherme Guilherme? tá aí. Tá, o Guilherme, os dois Peterson, Guilherme pai e chega. filho. Eu já vi o pai, já falei. O Guilherme chega amanhã, Guilherme. Tá sem microfone. Amanhã chego, sim. Chego junto com o Duda. Tá. Vamos direto pra janta. Vamos direto pra janta. Ó o João aí, meu Tem que fazer o conterrâneo. check-in ainda. Eu não fiz também. Fala, Tem que fazer o Joãozinho. check-in. Tudo bem, Joãozinho, meu conterrâneo? E aí, Liganor? Um abraço, meu amigo. Um abraço. Como é que tá aí Meus nossa terra? Um friozinho, boa noite. É mesmo? É. Quantos graus aí? Um friozinho? 30? Eu acho que chega a 20. Não, 25, 26, 27, por aí. Aí, Eduardo. Fala isso pro Eduardo. Eduardo, eu vi como é que começou o dia hoje em Porto Alegre. 2 graus. Não. É. Não, hoje nós tivemos que botar um pullover aqui, porque deu uma refrescada. Fez 2 graus hoje de manhã. Hoje eu fiz Renault na mão de manhã porque eu pensei que ia estar quente. Eu vi o solzinho. Cadê o Aldo? Apareceu por aí? Não, Aldo não. Apareceu o Augusto. Certo. Rapaz, eu tô com saudade do Ceará e não posso viajar para aí, cara. Tem 6 meses que eu não vou aí. Nunca fiquei 6 meses sem ir. Por causa do avião, né? Sem avião? Não, porque a família, tem muita gente velha lá no interior, eu fico com medo de levar alguma coisa para eles, sei lá. E agora o Cariri tá complicado. Cariri tá feio. Eu fico preocupado. As minhas tias mais novas têm 70 anos, vai de 70 a 95. Aí eu fico preocupado de visitar esse povo. É isso aí. Oi, Nicanor, boa noite. Consegui ligar agora esse troço. Doutor Esperandinho, mas você tá na fazenda? Tá lá na casa de praia ou tá na cidade? Não, estou na cidade, mas tô fechado em casa, bicho. É mesmo? Não saiu ainda não? Nada, estou fazendo baixa restrição. Sai o mínimo possível, dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, vidro fechado, para dar uma passeadinha. Nada de serviço. Estou ficando preguiçoso, cara. Mas daqui a pouco a gente volta. Deus, daqui a pouco muda, cara. Aqui no Rio, a gente já voltou. Assim, aliás, eu não parei, porque meu hospital público não parou. E, na realidade, os hospitais de neonatal, o nosso aumentou, porque ficou meio referência para os recém-nascidos cirúrgicos. Então, a gente trabalhou mais do que o normal para recém-nascido. Não sei se aconteceu aí também com vocês. E aqui em Vitória... Eu trabalho numa UTI neonatal exclusiva. O hospital é só... A única parte pediátrica é a UTI neonatal. E nos últimos mês e meio, como as outras referências tinham Covid, foi inundado por recém-nascido de todas as formas. Cirúrgico e não cirúrgico também. Então, tá saindo pelo ladrão lá. Aqui na Bahia também tá assim. A minha maternidade todo dia fecha a porta porque não tem vaga na NEL para nascer ninguém. Nito. Oi, Aziz. Doutor Sérgio Brito está participando também, você viu? Entrou agora, né? Vê se ele aparece. Pode entrar. Doutor Sérgio foi o nosso mestre, meu, do Aziz e do André. É um dos melhores cirurgiões que eu conheci, uma das pessoas mais corretas que eu vi na minha vida, não é, André? E Aziz, uma pessoa... Então, Doutor Sérgio Brito está aí, foi nosso mestre. Continua, né? Vez por outra eu ligo para ele para conversar um pouquinho.
Olha aí. Marcelo, eu tô na aula agora aqui. Alguma coisa? Estão pedindo uma avaliação de batresia de esôfago pro Nicanor ali, eu acho. Você é uma atresia? A última, nossa, aqui foi dia 20 de junho, no meio do Covid, meu amigo. Mas agora tivemos uma hérnia diafragmática com a mãe com Covid e o moleque não teve Covid. É. Nasceu, mas tem relatos de transmissão materna, né, também. Eu fiz um catéter numa criança 22 semanas, um ratinho de 490 gramas, que por enquanto está testando negativo, que a mãe era Covid e fez uma doença horrível, assim. Aqui nós temos um óbito do bebê com Covid também. A mãe Covid faleceu, o bebê prematuro com 700 gramas fez um processo respiratório importante, com pneumotórax e aí foi a óbito também. Cadê o doutor Sérgio? Eu não consigo ver aqui. Não vai passando. Se tu botar do lado à direita, tem umas pessoinhas ali, ó. E aí tu vai conseguir repassar a lista toda de pessoas que tá... Isso, à direita. Normalmente tem uma seta que não está aparecendo para você ir para a direita e para a esquerda. Não sei o que está. Deixa eu diminuir a tela. O Sérgio é o quinto de baixo para cima na lista. Não consigo ver. A lista muda conforme conforme. Não é a mesma. Não consegui ver o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, eu acho que podemos começar, né? Nos ouvindo. Para liberar o microfone é embaixo à esquerda. Nas 3 bolinhas da esquerda. Aqui dá a opção de ver mais gente. Aqui. Vamos lá, Miquel, vamos começar então? Podemos começar? Vamos. Temos 50 pessoas. 50 pessoas cravadas agora. Aqui no Meet e tinham 5 no Facebook. Estavam assistindo também no Facebook. Está sendo transmitido pelo Facebook também. Claro que com aquele delay conhecido do Facebook, né? Vou desabilitar os microfones aqui, por favor, não se ofendam. Queria então agradecer o Nicanor, que se dispôs a conversar conosco então sobre toracoscopia para atresia de esôfago. O Nicanor, para quem não conhece, o Dr. Nicanor Macedo, chefe então do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Universitário Gaffrey e Guinle e do Hospital Estadual da Criança do Rio de Janeiro. Nicanor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que já está dando para ver que tem bastante audiência já entrando aí. O pessoal está curioso para ver esses macetes, como tu diz, as dicas para poder fazer a cirurgia por vídeo. Então, por favor, Nicanor, pode começar a apresentação aí. Bom, Eduardo. A audiência é tua. Muito obrigado, Eduardo, pela gentileza do convite. Eu fico muito honrado mesmo de poder participar, discutir. A realidade que nós vamos fazer aqui é apresentar a nossa experiência do Hospital da Criança. E eu queria, de antemão, agradecer e parabenizar o meu grupo. Eu tenho um grupo espetacular, eu estou vendo aqui, a Andréia está aqui, apareceu aqui. E são pessoas excepcionais que, na realidade, eu colho mais os louros, mas com certeza eles são o carro-chefe do nosso serviço, que cuidam com muito carinho e nós temos uma harmonia muito grande. Eu queria primeiro agradecer a eles, porque sem eles nós não teríamos essa casuística que eu vou apresentar. Na realidade,
eu vou apresentar a nossa experiência sem entrar muito na literatura, falar um pouco de um assunto que a gente tem se interessado muito. Eu tenho interesse por atresia de esôfago em toda a minha carreira. A gente operou muito a atresia de esôfago aberta e depois nós começamos essa experiência com videotoracoscopia. Mas nós operamos 3 vezes cirurgia aberta, o que fez de laparoscopia. Então, a gente tem uma noção de comparabilidade, embora eu não tenha os dados das nossas cirurgias abertas. Eu vou mostrar os dados da nossa cirurgia videolaparoscópica, ou videotoracoscópica. Na realidade, também é muito bom a gente rever os amigos aqui, né? Tantos amigos aqui que a gente não se viu esse ano ainda por causa da... Apareceu aí, Eduardo? Tá aparecendo. Tu pode botar para reproduzir que a gente vai poder ver. Isso, tá. Ela tá a tela inteira. Perfeito. Já estão com a tela inteira. Então, Eduardo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado. Então, vamos lá. A gente trabalha nesses 2 hospitais públicos. Esse histórico está muito, muito comprido, mas como eu estou interessado pelo assunto, eu fui ler toda a história da atresia de esôfago e eu quis botar umas frases bem longas, porque é bacana a história, né, quando a gente se interessa por um assunto. Eu não sei se tem outra doença assim. A história do tratamento cirúrgico da atresia de esôfago é notável e abrange 270 anos entre a primeira descrição e o primeiro sobrevivente. Olha que coisa espetacular. A documentação histórica da atresia de esôfago começou no ano de 1670, com a descrição publicada por William Thurston em uma narrativa de um nascimento monstruoso em Plymouth. Isso é um lugar da Inglaterra, na qual ele descreveu uma bolsa esofágica proximal no bebê direito de gêmeos toracópagos. Cameron High, na Universidade de Michigan, em 15 de março de 1941, realizou o primeiro reparo primário bem-sucedido da atresia de esôfago. Uma menina de 12 dias, extraordinariamente robusta, que pesava 8 libras e 4 onças, aproximadamente 3,7 kg, e havia sido transferida de Marquette, Michigan, para os cuidados do chefe da pediatria, Dr. Harry A. Tosley. Já o Dr. Cameron High, assim como o Dr. Gross e todos os outros já vinham tentando há anos a sobrevivência da atresia de esôfago. Mas só em 1941, ou seja, 271 anos depois do primeiro diagnóstico. No Brasil, o Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, em São Paulo, apresentou o primeiro caso operado com sobrevida. Isso em 1953. Ou seja, antes disso aí, nós não temos relato de sobrevida no Brasil. Obviamente que não existe mesmo, que São Paulo, naquela época, era o único centro grande, né, para operar casos mais complexos. Em 1985, o Dr. Marques, de Londrina, publicou uma experiência com 50 casos operados em tempo único, utilizando uma toracotomia de menor tamanho, na topografia do triângulo auscultatório e com acesso extrapleural, que é o que foi absorvido por todos nós. Eu comecei a minha carreira com o Dr. Sérgio Brito, operando nesse formato. Os americanos Tom Loeb e Steven Rothenberg, em 1999, realizaram a primeira videotoracoscopia para correção de atresia de esôfago com fístula traqueosofágica. Este procedimento foi transmitido ao vivo, olha que caras fortes, corajosos, durante o IPEG, o encontro do IPEG em Berlim, e tornou-se, obviamente, um marco para o desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva em recém-nascidos.
Qual a importância da atresia de esôfago? A cirurgia para a correção da atresia de esôfago é uma das mais gratas satisfações para o cirurgião pediatra. Tanto para o residente, que se sente um verdadeiro especialista a partir deste marco na sua carreira, como para o veterano, pelo prazer de sentir-se disseminador do conhecimento e da prática cirúrgica de uma das mais complexas cirurgias do período neonatal. A complexidade do problema, as variadas formas de apresentação dos recém-nascidos acometidos e a incompatibilidade com a vida para os não tratados tornam sua abordagem fascinante e um constante desafio. Essa é a classificação do Dr. Gross, depois do VO, e que na realidade é a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Eu acabo sempre usando a terminologia do aspecto, né? Então, eu não vi, na minha carreira, esses dois tipos, fístula proximal ou fístula proximal e distal. Não vi. A nossa sequência, quase 100% é tipo C, com fístula distal. Depois vem a forma sem fístula. E depois os casos de fístula em H ou tipo E, como dizia o Dr. Gross. Aí já vem uma questão importante. Seria imperioso a broncoscopia antes da cirurgia para tentar diagnosticar essas formas diferentes? Eu diria, na nossa experiência, que não. Se você tem um broncoscópio, quer fazer, quer treinar, mas não é imperioso. Eu acho que se você não tem um broncoscópio, nós temos o broncoscópio, mas a gente não usa, porque a nossa experiência mostrou que a gente não precisa. E isso é a nossa impressão. Tem pessoas que discordam dessa conduta e que acham que a broncoscopia é imperativa. O diagnóstico da atresia de esôfago, ainda hoje, é feito, na maioria das vezes, na sala de parto. Tem aquela história de passar ou não passar sonda, que a sonda pode ser um problema, pode dar um broncoespasmo, pode induzir uma broncoaspiração. Se eu fosse um pediatra que fizesse sala de parto, eu passaria delicadamente uma sondinha fina para descartar uma atresia de esôfago, porque não é incomum, nessa nossa casuística, nós temos algumas crianças que chegaram para a gente com pneumonia do lobo superior direito e às vezes pneumonias severas. Mas isso é uma discussão também. Mas eu advogo para os meus pediatras que, se ele puder passar uma sonda delicadamente, ele passe. O diagnóstico pré-natal por ultrassom ou ressonância nuclear magnética, obviamente que é uma questão de tempo para eles verem essa bolsa, porque não é fácil ver essa bolsa esofágica pré-natalmente. Com a ressonância, a gente já tem essa experiência aqui. Olha esse caso clínico nosso aqui do Rio. Uma criança que agora está com 1 ano e pouco, é um caso nosso, fez ultrassom morfológico, foi normal, com 22 semanas. Com 26 semanas, de acordo com a rotina do pediatra, do obstetra, ele fez uma dupla fluxometria do coração, e quem fez o exame falou que não viu estômago. Obviamente que encaminhou a criança para fazer uma ressonância nuclear magnética. Para surpresa, olha o que o Dr. Heron, que é um expert em diagnóstico pré-natal aqui do Rio e do mundo, é um cara que tem uma das maiores experiências mundiais, ele viu isso aqui que é inédito. Vocês estão vendo um feto vomitando e uma bolsa esofágica cheia. Esse é um feto de 28 semanas. Ele falou que aquilo ali, aquela bolsa escura, que se repete ali, e o feto vomitando intraútero. E com a presença do estômago lá embaixo. Então ele falou, não, isso não é atresia sem fístula, isso é uma atresia de esôfago com fístula traqueesofágica distal. E obviamente que essa criança nasceu e foi confirmada, e foi operada por nós, e é uma criança que está indo muito bem. Foi uma das que fez dilatação há poucos dias atrás, do nosso grupo, que eu vou mostrar das estenoses. Então, o tratamento da atresia de esôfago é cirúrgico. Ele é por cirurgia convencional ou por cirurgia videoendoscópica. O procedimento é o mesmo. Os cuidados são os mesmos,
mesmo cuidado que a gente tem com o recém-nascido. A delicadeza no manuseio faz parte de nós, cirurgiões pediatras, e os princípios cirúrgicos são iguais. E os resultados são similares. A literatura mostra isso. Agora, o que tem de particularidade na cirurgia videoendoscópica? É a curva de aprendizado. Isso é uma verdade. A gente precisa trabalhar muito nessa curva de aprendizado. Então, o nosso residente, que já vem com a experiência cirúrgica convencional, com 3 anos, a gente prepara ele muito bem para fazer uma atresia de esôfago aberta. Eu não sei se a gente consegue preparar ele muito bem para fazer atresia de esôfago com muita segurança, sozinho, por videoendoscopia. Eu acredito que em pouco tempo, sim. Mas, no nosso serviço, a gente tem feito alguns casos aberta. Aproveitamos, inclusive, a pandemia agora, e dos 3 casos que nós fizemos 2 abertas, foi muito bom. Mas eu já tinha botado no programa que eu ia escolher, embora seja difícil, do ponto de vista ético, mas como são 2 técnicas que se equivalem de resultados, você não seria antiético escolher uma ou outra técnica. Com relação à invasividade, eu acho que todos esses aspectos são muito discutíveis. Com relação à incisão cirúrgica, da cirurgia aberta, eu discordo toda vez que alguém vai dar uma aula de atresia de esôfago por vídeo e bota uma cicatriz horrorosa e que a criança teve problemas e que ficou com deformidade torácica. Eu não vi isso na minha carreira. Nos nossos pacientes, eu não vi uma criança com deformidade torácica. A gente sempre fez um acesso pequeno e com muito cuidado, sem abrir demais aquele farabeto, porque realmente, sem delicadeza, aquilo acaba quebrando a inserção da costela, soltando a inserção da costela na coluna. Mas eu acho que realmente a incisão cirúrgica não é um problema em atresia de esôfago em criança. Dor e retorno às atividades, eu também acho que não é. Dor é muito bem controlada com os analgésicos. Retorno às atividades das crianças, isso não tem nem como discutir. E os efeitos do CO2 no cérebro, que é uma discussão também que não tem resposta ainda. Obviamente que nós aprendemos com a cirurgia da hérnia diafragmática aquela hipercapnia, hipercarbia permissiva, né? Não tem nada provado de dano cerebral com o CO2 no recém-nascido ainda. Existem muitos trabalhos, existem sugestões, mas não tem prova ainda. Então, nas 2 cirurgias, a gente tem questões que eu acho que não estão respondidas e que vale muito bem o bom senso. Então, uma incisão pequena como essa, bem regrada, com cuidado, ou uma videotoracoscopia, são muito similares do ponto de vista de resultado. A cirurgia videoendoscópica era simplesmente um método, é uma via de acesso para fazer a mesma cirurgia. Agora, para tratamento videoendoscópico da atresia de esôfago, você tem que desenvolver cirurgia videoendoscópica avançada, que obviamente não é só para atresia de esôfago. A gente faz hérnia diafragmática, a gente faz duodeno, que às vezes é difícil, a gente faz a pieloplastia. Então, o cirurgião pediatra, embora a gente lide com doenças raras, a gente tem um leque grande. Então, acaba que a gente tem com frequência cirurgias de alta complexidade para a gente desenvolver a videoendoscopia avançada. Essas são as estrelas da laparoscopia. Como é que a gente alcança eles? Olha lá. Professor François Beckmer, Olivier Heimberg, Paul Philippe. O primeiro que trouxe videotoracoscopia avançada para o Brasil está acima do Max aí, que é o professor Philippe Montupet, que foi o primeiro a fazer uma cirurgia para refluxo gastroesofágico. E eu não esqueço quando ele veio, eu estava no final da minha residência, quando ele veio para o Brasil para dar essa aula, foi um congresso. Então, isso já faz muito tempo. O Rotenberg, não botei todos, obviamente. O nosso francês querido, que é esqueci o nome dele, como é que é depois eu falo. A Marcela. E
temos que prestar uma homenagem ao Max Cassabar, porque foi o primeiro. Nessa época que houve esse congresso francês, o Max já voltou, já foi para a França e foi o primeiro a trazer a videolaparoscopia para o Brasil. Esse francês aí, o segundo de baixo, é o Ala Elgonem, da Universidade de Paris. E, obviamente, que a Marcela, que é uma pessoa que representa muito nós da América Latina no mundo, uma pessoa que merece todo o nosso respeito. E aí aquela história, para a gente alcançar esses caras, desculpa, esses senhores e senhoras tão importantes, precisa ter um QI alto? Eu acho que não. Eu acho que isso que está aqui mostrado é uma teoria do Howard Gardner, que ele diz que nós realmente temos múltiplas inteligências. E, obviamente, que cada um de nós tem um viés para uma coisa ou outra. Ou seja, olhem quantas inteligências ele desenvolveu para nós. São 8. Essa interpessoal, que eu acho que é fantástica, talvez uma das mais importantes, que é relacionamento, a lógica e matemática, a verbal e linguística, a musical, a do esporte, da energia cinética, até a naturalista ele acha que é importante, a intrapessoal, ou seja, nós com nós mesmos, e a visual. Então, na realidade, eu acredito muito naquilo que o Obama sempre falou. Nós podemos, sim, nós podemos. Nós podemos fazer isto. Então, o que eu acho é que nós temos que colocar, para chegar aonde eles chegaram, em prática. A literatura já mostra isso. Treinar, implementar e ser avaliado, né? E fazer o avaliar-se ou ser avaliado. Então, já há muito tempo a literatura fala sobre isso. Então, isso é uma escada que a gente começa com cirurgias menos complexas, começa a treinar, implementar e, obviamente, nós vamos ser avaliados por nós mesmos e vamos ser avaliados pelos nossos colegas, inclusive como eu estou sendo agora. Eu vou ser avaliado por vocês, que é uma experiência do meu grupo, que não é experiência só minha. Então, obviamente que esse treinamento é um espectro. A fisiologia em videolaparoscopia tem que estudar para a gente entender esses problemas. Eu já falei um deles, que é o CO2, conhecer bem equipamentos e instrumentos. As habilidades, né? As habilidades para cirurgias básicas e, obviamente, para a gente depois chegar nas avançadas. A fisiologia, conhecer as repercussões clínicas da videocirurgia, que são muitas, e, obviamente, que tem que ter um grupo de anestesistas que sejam colaborativos, que estejam interessados e que estejam também dispostos a estudar, assim como a gente, para que eles entendam e, obviamente, coloquem isso em prática. Não pode pegar um anestesista que está ali no hospital, vamos fazer uma atresia de esôfago. Esse é um dos fatores que desestimula as pessoas, porque acha que a coisa não dá certo, mas não está dando certo muitas vezes, é porque você não está com a equipe adequada. Então, ele vai dizer que a pressão está alta, que não consegue. Por quê? Porque não tem experiência. Os equipamentos e instrumentos, você tem que conhecer cada um, suas funções e como eles trabalham, né? Torres, instrumentos. O conhecimento de eletrocautério em vídeo, cirurgia e em robótica é um assunto muito importante. A gente tem que estudar isso. Inclusive, quando se faz a prova de robótica até, a gente tem que entender um pouco sobre como funciona os cautérios, né? E as habilidades, como eu já falei anteriormente, eu não tenho nenhum conflito de interesse, o IRCAD não me paga nada, mas eu devo a minha ascensão, eu já faço vídeo há muitos anos. Em 96 nós começamos a fazer vídeo, mas eu agradeço a Barretos, porque foi lá que eu fiz a minha subida para fazer cirurgia avançada. Lá eu aprendi mais sobre equipamentos, inserção de trocártes, e uma supervisão em modelo animal, e está do lado dessas pessoas que eu chamo de estrelas da videolaparoscopia, porque eles realmente o são. Então, eu acho que
a aula é muito importante, mas você está do lado de alguém. Você operar um porco, como eu tive a oportunidade de operar com o François Beckmer, com o Rotenberg, isso não tem preço. Você perguntar direto a tua dúvida. Então, nesse ponto, eu agradeço ao IRCAD por ter me ensinado muito. E os meus residentes perguntam, e você vai todo ano? Eu falei, vou. Ultimamente, eles me chamam, às vezes, para ser dar uma aula ou ser um membro lá, mas quando não me chamam, eu vou sozinho mesmo, porque eu sempre aprendo alguma coisa quando eu vou encontrar com essas pessoas que têm muita experiência. Dentre as múltiplas inteligências, eu já falei, essa de interpessoal ela é muito importante. A gente só vai conseguir instrumentos se a gente tiver uma boa relação com os nossos coordenadores, com quem tem o dinheiro para pagar, né? Então a gente tem que mostrar para eles, porque às vezes, custo. O custo, gente, muitas vezes ele é agregado. A maternidade pode gastar um dinheiro naquilo, não tirar naquilo, mas essa maternidade ganha nome. A gente ganha prestígio, a gente ganha resultado. Então, você não ganha, o hospital privado pode não ganhar o dinheiro naquela doença específica, mas ela ganha como um agregado. Então, eu consigo normalmente convencer os meus gestores públicos e privados, sempre com muita paciência. A aquisição de instrumentos é muito importante. E, hoje em dia, a gente pode dizer, essa frase não é minha, a maioria das cirurgias que são realizadas de forma convencional pode ter uma variante para vídeo cirurgia. E essa frase também é desse livro, que é um livro espetacular, é antigo, já mais, não tem uma edição recente, mas eles dizem que a gente pode amar as crianças através da tecnologia, eu concordo plenamente. É muito importante conhecer e cuidar de material. Esse material que vocês estão vendo aí são materiais que têm 8 anos. Então, nós temos um cuidado, um zelo, a gente ensina. Nós temos um colega, o Marcelo, que trabalha com a gente, que dá aula para toda enfermeira nova, todo técnico novo que entra, ele vai ter uma aula de como mexer com os nossos instrumentos. Então, a maioria desses materiais aqui tem 8 anos. Algumas reposições, mas a maioria são... Então, a forma como esteriliza, a forma como guarda, a forma como a gente não pede todas as pinças para fazer uma cirurgia. Nós vamos fazer um esôfago, a gente vai usar 4 pinças, um porta-agulha e uma ótica. Só isso, não precisa abrir uma caixa. A gente abre instrumento por instrumento. E cada um tem um nome e tem um lugar. E é tudo desconectado e reconectado ao entrarmos na cirurgia. Esse ponto é fundamental. Eu acho que não tem Fórmula 1 se não tiver uma equipe de mecânicos muito boa. Isso aqui é como Fórmula 1. Se você tiver só um porta-agulha e ele quebrar durante a cirurgia, você vai ter que converter, você vai ter que mudar a sua cirurgia. Então, isso aqui, essa implementação de material, de conhecer e de cuidar, ela é fundamental. E outra coisa, a gente temos que juntar colegas e enfermeiras. Quer dizer, nós somos cirurgiões pediatras, mas eu tenho uma excelente relação com os urologistas, com os cirurgiões gerais, até porque eu comecei a vídeo com os cirurgiões gerais. Os de tórax, mais ainda. Ginecologistas, os anestesistas, como já falei. E, obviamente, nós temos que englobar os pediatras nisso, para que eles se sintam felizes também, eles façam parte dos nossos resultados. Esse é um pouco da nossa equipe, gente nova, gente já mais maduro, mas a gente encoraja e a gente tenta dividir os nossos bons resultados. Aqui, nossa equipe de enfermagem, também anestesistas, e é muito importante que a gente dê alegria para todo mundo. Na realidade, aquele centro cirúrgico não é do Dr. Nicanor, ele é um centro cirúrgico do hospital, da equipe, e que o resultado é de um grupo forte e, obviamente, que trabalha coeso. Esse é o nosso grupo da UTI, a doutora Miriam aí, que é impressionante. Hoje a gente vai operar uma criança e ela já olha, mais um caso de vídeo bem sucedido. Então, isso é fantástico, a gente divide com elas. E aí elas dizem também que já aprenderam a cuidar das crianças que têm
hipercarbia que é permissiva, e desce lá, a gente pede que vá lá para entre na cirurgia com a gente, para acompanhar. Mais um pessoal também de UTI. E a gente divide os bons resultados e peça ajuda. Nosso hospital público, isso aí são amigos dos meus filhos, que a gente, vez por outra, faz uma festinha lá, tem cirurgia, e vão os meus amigos, eu falo, nós estamos precisando de comprar mais um porta-agulha aqui. Vamos lá, galera, vamos arranjar um dinheiro aí. E aí nós vamos no almoço e cada um dá uma grana e a gente compra mais um porta-agulha, a gente compra mais um instrumento que está precisando, porque às vezes o dinheiro está curto. Isso não é vergonha. Isso lá no Canadá, eu vi isso. Eu vi lá com o Dr. Tony Curry, muitas vezes, um leilão de panela, o cara quem comprar uma panela por $1.000 para doar dinheiro para o hospital. Então, nós temos algumas ajudas da sociedade civil que no Brasil tem vergonha de ajudar porque acha que o dinheiro não vai chegar no seu lugar definitivo. Bom, então agora eu vou falar da nossa experiência. Quais os critérios de inclusão para nós? Qualquer criança com atresia de esôfago que esteja estável. A nossa rotina pré-operatória é um estudo contrastado do esôfago ou apenas uma sonda, aquela sonda contrastada, ou às vezes uma sonda só com a clínica, mas na maioria das vezes a gente faz um contraste, obviamente com muito cuidado, e se for com a sonda apenas preenchida tem menos risco, né? Obviamente com o laboratório, ultrassom abdominal, o ecocardiograma a gente sempre faz antes. Nós nunca tivemos, mas já vi relato de criança que não fez ecocardiograma, que tinha eco normal, intraútero, mas que tinha anomalia estrutural que não foi vista. Essa semana nós vimos um caso aqui que a gente ia operar não de atresia de esôfago e que depois do ecocardiograma a criança acabou descompensando e foi operada do coração antes. Então, é melhor ter um ecocardiograma no pós-operatório. Intubação traqueal logo precoce, aspiração do coto, cabeceira elevada, isso nós aprendemos na residência. O posicionamento do paciente é esse, obviamente com todos aqueles cuidados de aquecimento. Para fazer essas fotos eu desliguei tudo, e por baixo tem um colchão térmico. É uma elevação de 30, 40 graus. A criança tem que ficar bem na ponta da mesa para você não ter limitação do manuseio dos instrumentos. Existe mais de uma forma de você botar os trocartes. Isso aí já é a versão mais posterior. Inicialmente eu botava diferente, eu vou mostrar para vocês. Então nós usamos 3 portes e um porte só, então um orifício para introdução de um vessel loop ou um penrose fininho, e dos fios, que a gente não tem aquela agulha muito pequenininha. Essa agulha não passa bem no trocar. No início a gente retificava a agulha, fica muito ruim, muito difícil dar o ponto com a agulha reta, porque você perde a angulação do ponto, né? Então, é normalmente isso que a gente faz, nessa posição, nessa triangulação. A foto de cima à esquerda, eu comecei assim, mas embora fique assim, teoricamente melhor, mas essa mão esquerda, desculpem, fica muito próximo da coluna, então eu vi que ela me dava limitações. Então eu não faço mais assim. Nós fazemos ali embaixo, uma mudança discreta não muda muito. Claro que quando a criança é muito pequena, esse porte mais alto da axila, ele não pode ser muito alto. Isso a gente aprendeu também, porque ele fica muito próximo, você fica sem manga para trabalhar, então ele tem que ser um pouquinho mais para baixo. Então eu triangulo mais para baixo na criança menor. Então isso é mostrando a posição, criança toda cuidada, com termômetro. Tem que ficar sempre na ponta da mesa para você não ter limitação com os trocares, senão ele bate embaixo, você perde a angulação. Eu não sei usar agulha de VRs nem no abdômen, esses meus trocartes são sempre colocados dessa forma. Esse é um cepim que a gente aprendeu, eu vi isso na internet. Nada pior de uma cirurgia de criança do que o trocar ficar saindo, porque aí você tem que trocar o ar toda hora e a criança esfria e a câmera fica embaçada.
Então, é bom que você perca um pouquinho de tempo fazendo isso dessa forma que a gente faz, fixado. O trocar, você tem que testar que ele não vai para dentro nem vai para fora. Existem trocartes com balão lá dentro, que eu não tenho isso, eu estou muito satisfeito com o que eu tenho. Olha lá, esse trocar, ele não entra e nem sai. Então, vocês estão vendo, os 3 trocartes ficam bem posicionados, aí você tem uma cirurgia tranquila. Porque são essas pequenas coisas que você perde muito tempo durante uma operação. Aquele portal de entrada, eu boto ele na altura mais ou menos da ásigos. Vocês vão ver como ele me ajuda. Isso foi, a gente desenvolveu também. Isso é uma forma de eu pressionar menos o esôfago distal com a pinça. Eu vou levantar o esôfago distal com um vessel loop ou com um penrose fininho. Essa é a posição dos cirurgiões. Vocês vejam que a nossa referência é a VA ásigos. Embaixo da VA ásigos, em raras exceções, nós já tivemos casos que a fístula está em uma posição diferente, mas a fístula normalmente está aí. Então, vocês viram, a pleuretão, que até com a pinça romba, eu quis mostrar isso para vocês, mas isso é uma pinça romba. E essa cirurgia, se você for no plano, ela não sangra. E eu posso dizer que nós somos muito delicados com a videotoracoscopia, com a videolaparoscopia. Olha os movimentos. E você vai no plano avascular. Olha o nervo vago. Então, isso aí não é edição de botei mais devagar ou mais rápido. Tá vendo? Isso aí é assim mesmo. Olha lá. Esse tecido é muito molinho numa criança. Nós temos muitas vantagens na cirurgia do recém-nascido, que o tecido é frouxo. Olha o vago. Olha lá, o vago. Agora, eu vou mostrar, para o fechamento da fístula, isso que eu falei para vocês, isso aqui a gente desenvolveu porque eu não fico com aquela pinça tracionando, ou pressionando Espera aí que está faltando aqui um vídeo, voltou aqui, que é a ligadura da fístula. Isso aqui. Olha lá, aquele orifício eu passo um vessel loop ou um penrose fininho, levanto o esôfago e pronto. Eu não preciso mais ficar praticamente fazendo compressão no esôfago. Aquilo que a gente faz na cirurgia aberta. Eu ficava com essa pinça segurando o esôfago. Eu falei, peraí, eu tenho que encontrar um mecanismo que eu não fique machucando o esôfago, fazendo isquemia na parede. Olha lá. Então eu tenho uma terceira mão. E aí nós vamos descolando o esôfago e obviamente que ele já mostra a traqueia muito bem. Você vê a entrada na traqueia. E aí nós vamos fazer a ligadura. Eu uso um Prolene 4.0. O Prolene é um fio que você tem que dar muitos nós, porque eu acho que o Prolene pode desfazer aqueles nós. Então aqui, Prolene 4.0. A gente sempre usou o mesmo fio. Isso aí é o que é avançado da cirurgia, que é dar esse nozinho, mas a gente aprende. No início é muito difícil, depois é normal. É como se fizéssemos uma sutura normal. Esses movimentos que no início são difíceis, a gente demora muito no início, com certeza. Hoje a gente faz essa cirurgia no tempo habitual. 2 horas, menos de 2 horas, às vezes mais de 2 horas, é um caso mais difícil, é um caso que a gente tem que parar um pouco porque tem instabilidade. Vocês vejam que eu não estou com o pulmão completamente colapsado, tá vendo? Quando não precisa, você pode deixar um pouquinho mais de pulmão, uma pressão de 6 por aí, 4 a 6. Olha lá, são muitos nós para não ter risco desse nó se desfazer. Pronto. Aí eu afrouxo esse penrose. Então esse esôfago desce e eu vou trabalhar no coto proximal. Olha lá. Coto proximal. Ó, o vago ali. E a traqueia fica visível. Olha lá a traqueia. Esse é um coto difícil. Quando você não vê o coto aqui, ó, esse coto está lá em cima. É um coto que não é fácil. Mas todos têm uma parede comum, uns mais, outros menos. Às vezes o coto muito baixo, ele é
teoricamente mais fácil, mas tem uma parede comum longa, que vem até aqui perto da ásigos. Mas olha os movimentos como são delicados. Corta no esôfago. Deixa um pedacinho de esôfago para a fístula, para a traqueia. Não tem problema. O esôfago pode cortar um pouquinho dessa muscular. Não vai fazer falta. Então, eu sempre entro assim, ó. Você está vendo uma visão melhor do que a visão convencional. Olha lá. Movimentos muito delicados. Depois vem com a pinça romba. Nós não abrimos até hoje um esôfago. Nós não usamos cautério. Essa cirurgia, eu raramente uso cautério. Olha lá. Ó. Completamente liberado o esôfago. E você vai muito alto na região cervical, de acordo com a necessidade. Aqui agora nós vamos seccionar para fazer a anastomose. Isso aqui eu aprendi também. Colocar a sonda no início, esse pedacinho vou tirar fora, que eu estou segurando com a pinça, aquilo ali serve até de reparo. E eu aprendi, não ligo a ásigos, que se você botar a sonda antes, fica mais fácil. Não tem aquele negócio, eu ficava preocupado que eu tenho que fazer a parede posterior primeiro. Não, vocês vão ver que essa sutura de 5, 6 pontos, você roda o esôfago para lá e para cá. Então, você dá um primeiro ponto, olha lá, olha a delicadeza que a gente pega o esôfago, com a mesma delicadeza de uma cirurgia convencional, passa o ponto olhando a mucosa, e se a sonda está aí, você não pega a parede do outro lado. Isso desenvolvemos durante a nossa curva de aprendizado. A gente dava a parede posterior, era muito mais difícil. Isso simplificou muito. Olha lá. Então, o ponto seguinte, tem que ver a mucosa. Olha lá, não tem risco, porque a sonda tem que ser sonda fina. Essa sonda não pode ser 8, tem que ser 6. Senão ela ocupa muito a luz desse esôfago distal. Movimentos delicados. Olha os macetezinhos que a gente cria para não rasgar. Olha lá, ó. Sempre assim. Os nós, vocês veem que esse coto não é fácil. Quando o coto é muito facinho, eu dou um nó normal. Mas esse coto é um coto um pouco distante. Olha o macete, que é aquele nó quadrado deslizante. Você dá um ou dois nós, depois dá um outro nó, olha lá. Isso não tem dificuldade, segurou, passou a mãozinha lá pelo outro lado, olha lá. Isso não tem nem adição, isso é direto. Ó. Aí você ajusta, só ajusta, não aperta muito, para não, senão o nó não corre, só encosta, e agora você vem que o nó corre, olha lá. Nó quadrado deslizante. Tenta isso na cirurgia aberta, amanhã quando você for operar uma hérnia, você tenta fazer isso, você vai conseguir. Olha lá, estou vendo a mucosa e a mucosa. E não vou pegar a parede do outro lado. Olha lá. E aí você vai dando os nós. Não tem, no início é difícil mesmo. Agora eu acho que o maior problema não é só a técnica cirúrgica, é o conjunto, é o anestesista que não consegue te dar um bom campo. Olha lá como você roda. Não precisa fazer a parede posterior, estão vendo? E outra coisa também que eu aprendi, não precisa muitos pontos. 5 ou 6 pontos, não mais que isso. E na realidade o tecido vai cicatrizar por adesão. Se você deixou ele junto, entre um nó e outro, ele vai cicatrizar. E a visão aqui também é muito maior. Olha, aquela pontinha eu sempre tiro fora, que foi onde eu cortei. Isso não é nada, quando você tira aqui fora é uma coisa milimétrica. Olha lá, uma sutura igual a uma sutura que a gente faz com a cirurgia aberta. Eu não acho que essa sutura é diferente. Olha lá, a fístula. Olha por que a gente não liga a ásigos. Eu vou dar uma paradinha aqui para você. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Por que a gente não liga a ásigos? Porque a ásigos, ela serve como um coxim entre... Vou parar aqui um pouco. Onde eu quis mostrar ali... Olha aqui, estão vendo?
você deixa a ázigos entre as duas suturas. Olha lá, olhem de novo isso aqui. Isso é impressionante. Nós não tivemos diva de fístula até agora. Olha lá, a fístula e a ázigos entre os dois. Olha lá, eu até dou uma ajeitadinha ali. Essa anastomose não é diferente da anastomose aberta. Esse aqui é um método. Esse é o dreno. A gente teve umas crianças que a gente não precisa mais de dreno, mas precisa pelos pneumotórax. Às vezes tem um pneumotórax. Nós voltamos ao dreno, ficamos uma série sem fazer. Tivemos uns pneumotórax de noite. Então, eu acho que o dreno, ele pode ser desnecessário, mas ele te ajuda numa emergência. Esse caso aqui foi o nosso último caso. Graças a Deus. Se fosse no começo, a gente tinha voltado e tinha aberto a criança. Olha só. Desculpem. Foi o nosso último caso. Um bebê de 1,9 quilos. Estão vendo como a fístula já ligada? E aí vamos pegar o coto proximal. Como de rotina. Opa, tá diferente isso. Ele tá buginando lá. E olha o que aparece aí na frente. Olha só. Olha lá. Isso não é esôfago. O esôfago é mais branquinho. Opa, tem alguma coisa estranha aí. Olha lá. Ele bugina e aparece. Se você olhar para cima, tem uma continuidade. Ó, isso não é o esôfago. Isso foi agora no dia 20 de junho até... Então, olha, depois de liberado, vocês estão vendo? Isso é uma artéria subclávia direita anômala, que ela sai na aorta descendente. Olha lá. E um coto também um pouco alto. Obviamente que, graças a Deus, esse caso veio para nós já com a curva de aprendizado, porque provavelmente no começo eu não iria, mas agora a gente tem segurança. A gente soltou o vaso para cima e o esôfago está aí, ó. A traqueia está ali. Então, podemos tracionar e soltar como a gente solta. Olha lá, o vaso está solto para cima. E fizemos aquela mesma história que a gente fez do outro lado. Eu não botei mais um filme longo aqui para não cansar, mas a gente fez exatamente aquilo que eu mostrei no filme anterior. E só para mostrar para os senhores, estão vendo? A anastomose ficou muito boa, a fístula, e a artéria anômala ficou posterior, como ela normalmente é. Em 95%, essa artéria anômala é posterior. O Esperandil até fez uns comentários quando eu mostrei no grupo lá, ele tem experiência com cirurgia vascular. Então, ela ficou posterior. Então, a nossa casuística de 2014 para cá são 46 casos, 22 femininos, 24 masculinos. Eu acho que a incidência nos dois sexos. Nós tivemos um caso de atresia sem fístula e 45 casos de atresia com fístula traqueosofágica distal. Da atresia sem fístula é um caso único, é o grupo mais controverso sobre a abordagem. Faz esofagostomia mais gastrostomia de cara, faz alongamento cervical, faz alongamento intratorácico. Nós optamos por fazer gastrostomia, mas aspiração contínua do coto. Mantivemos a criança na UTI por 111 dias e nós fizemos uma videotoracoscopia que foi maravilhosa. Esses cotos cresceram e foi uma anastomose muito boa. Agora, eu acho que isso não serve para todos. Eu não vou discutir esse assunto, que isso aqui é extremamente controverso. Eu não tenho dados, apenas esse caso para mostrar. Então, a nossa casuística a partir de agora são os 45 casos com fístula traqueosofágica distal. 22 feminino, 23 masculino. A idade gestacional variou de 33 semanas a 42 semanas, uma média de 36 semanas, uma mediana de 38. O peso na cirurgia variou de 1.380 a 3.680. Menores do que 2 quilos foram 5 pacientes. Menor do que 1,5 quilos, um paciente. As malformações associadas foi em 50% dos casos. Vocês estão vendo aí que as cardíacas são as principais
e várias outras que faz parte do Vacter, né? Membros, também tivemos crianças com malformação do sistema nervoso central, urinário, artéria umbilical única, fenda palatina, as vertebrais, atresia de Coanas. Tivemos uma criança com distrofia de cloaca, uma criança ultra mal formada, que acabou tendo óbito não relacionado à cirurgia. Síndrome de Edwards, síndrome de Dunn-Walker, microoftalmia, e esse último caso com essa artéria subclávia direita anômala. A idade da correção cirúrgica variou entre o primeiro dia, quer dizer, no dia seguinte, um dia de vida, até o 24º dia, com média de 5 dias e mediana de 5 dias também, 5,57 contra 5. Em 44 pacientes, a cirurgia foi realizada entre o primeiro e o 10º dia de vida. A média também de 5 dias, mediana também. Em um caso de paciente prematuro de 34 semanas, baixo peso, menor de 2 quilos, e com anomalias cardíacas graves, só pode ser abordado com 24 dias, quando teve condições de ser transferido para o nosso hospital, que era de uma maternidade que não tem serviço de cirurgia, e por incrível que pareça, essa criança acabou ficando bem. A técnica cirúrgica, em 41 pacientes, nós fizemos ligadura da fístula e anastomose esofagiana por videotoracoscopia em tempo único, em 41 pacientes. Em 4 pacientes, nós fizemos cirurgia estadiada, por apresentarem quadro de pneumonia ou por dificuldade ventilatória durante o ato operatório. Então, no primeiro ato, lembro muito bem, uma criança, a terceira antes, das 3 últimas, uma criança com uma pneumonia, o pulmão ficou tão duro que não conseguíamos, engraçado, eu acredito que com a cirurgia aberta, ela iria com um afastador, obviamente, mas eu não sei o barotrauma que causaria, porque com compressão foi impossível. Então eu consegui ligar a fístula, uma semana depois nós voltamos e fizemos uma cirurgia muito tranquila. Então, esses foram os 4 pacientes, ligadura da fístula, e entre 3 e 7 dias, após estabilização clínica, nós voltamos por videotoracoscopia, e em apenas um caso, o segundo tempo cirúrgico da anastomose esofagiana foi convertido para cirurgia aberta por dificuldade ventilatória e na anastomose. Então, uma criança... mas, de qualquer maneira, eu acho que a vídeo foi muito boa como ligadura da fístula nesse caso, e um segundo tempo foi uma cirurgia aberta muito boa. As complicações foram divididas em complicações intraoperatórias e pós-operatórias, que a gente chamou de precoces, os primeiros 30 dias, e tardias, com mais de 30 dias de cirurgia. As intraoperatórias ocorreram em 2 casos com necessidade de conversões para a cirurgia convencional. Por sangramento, logo no começo, que a gente fazia a ligadura da veia ásicos, logo no comecinho, nós tivemos uma ligadura que soltou. A criança sangrou, obviamente nós pinçamos, fizemos a cirurgia aberta, não houve problema, durante a cirurgia aconteceu sem problema. E uma outra criança que a gente não conseguiu, em hipótese alguma, condições ventilatórias. Não era aquela criança de pneumonia, é uma criança que realmente, mas isso é descrito, tem pacientes que não suportam o pneumotórax. As complicações precoces encontradas foram fístula em 3 casos, fístula esofágica. Recidiva de fístula traqueosofágica nós não tivemos, essa é fístula da anastomose, em 3 pacientes que fecharam espontaneamente. 4 pneumotórax, sendo 2 casos dessas fístulas. Elas fizeram fístula e fizeram pneumotórax. 2 casos tiveram pneumonia, 2 casos tiveram quilotórax, um caso com hemorragia digestiva, um caso de derrame pleural, um caso com infecção da ferida operatória, mesmo sendo vídeo, e esse caso último, da artéria subclávia anômala, a criança fez uma perfuração gástrica espontânea no 12º dia, mas acabou evoluindo muito bem com anastomose. Desculpa, com sutura da perfuração. As complicações tardias encontradas foram estenose em 17 casos, 37%, com necessidade de dilatações endoscópicas, que variou de 1 até 12 dilatações. Em um caso de estenose severa, foi optado por reoperação por toracotomia
com ressecção da área estenótica e nova anastomose esofagiana. Esse caso, a gente previu, que foi uma anastomose muito difícil. Era assim eu não sei se a gente poderia considerar um long gap, mas foi uma anastomose muito difícil. E eu falei, essa anastomose está muito tensa. E realmente ela estenosou e não respondeu a dilatação. E nós fizemos uma ressecção com anastomose e ficou muito bem essa criança. 7 casos, doença do refluxo esofágico, 5 com necessidade de fundoplicatura. E um caso de traqueomalácia que está acompanhada, está no nosso ambulatório. A mortalidade foi de 6,6%, 3 casos, 2 casos com malformação cardíaca complexa associada e 1 por sepsis. Quer dizer, nenhum teve relação com a cirurgia em si. Não tivemos mortalidade relacionada à cirurgia. Observamos que 16 pacientes não tiveram nenhum tipo de complicação cirúrgica, precoce ou tardia. O segmento dos casos variou de 1 mês a 7 anos, com a média de 3,3 e uma mediana de 3 anos. Eu só posso dizer como considerações que a cirurgia videoendoscópica é uma alternativa minimamente invasiva para o tratamento da atresia de esôfago. Uma longa curva de aprendizado se faz necessário para todos os procedimentos considerados de alta complexidade. Equipamento especializado é indispensável para o procedimento e nossos resultados estão de acordo com a literatura. E muito obrigado. Muito obrigado, Nicanor. A apresentação ótima. Pode parar de compartilhar, por favor, aí. Vou parar, aqui, vou tentar tirar. Deixa eu ver aqui, Edu. E parar a apresentação, né? Pronto. Dica, aula maravilhosa, muito prática, né? Acho que bastante dica, assim, truque, né? Já está entrando algumas perguntas no chat. Eu peço para quem quiser perguntar, pode perguntar no chat que eu vou ler as perguntas. Né? Eu queria te dizer que a visualização é impressionante, né? Os teus vídeos, a qualidade do vídeo hoje em dia, né? O vídeo HD é maravilhoso, né? Então a gente tem essa possibilidade, né, de visualizar e como tu bem falou ali, a visualização é excelente, né? Eu acho que tu comentou bem a questão de testar ali o nó, né, na cirurgia aberta. Eu acho que também na simulação, eu acho que é importante a gente lembrar isso, né? Hoje em dia os laboratórios de simulação, a gente tem a possibilidade de poder fazer esses testes, esse treinamento para cirurgias complexas como essa da atresia, né? Eu acho que tu é um grande entusiasta para essas cirurgias complexas, eu acho que isso é muito bom, né, para nós. Tu já me estimulou a fazer aí refluxo por vídeo e esse ticoledo, que são cirurgias complexas também. Eu acho muito legal, eu acho que tá de parabéns. Eu vou ler aqui a primeira pergunta na ordem aí, foi do Dr. Lira. Ele perguntou que quando tu liga a fístula, ele percebeu que, ele pergunta se tu não secciona ela, né? Eu acho que quer dizer que se no primeiro momento tu não secciona, eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, então, ali sobre a questão da ligadura da fístula, que ele ficou meio em dúvida. Se tu já teve recidiva, tu já respondeu, né? Mas acho que ele quer uma dica ali de como é que tu faz essa ligadura da fístula, né? Não, eu ligo a fístula e deixo lá, porque o esôfago fica preso. Porque eu fico preocupado se eu cortar logo, esse esôfago vai retraindo, com certeza. Então, eu só corto a fístula quando eu estou com o coto proximal pronto, porque aí eu vou cortar e já vou fazer anastomose. E às vezes eu sinto que o esôfago é meio tenso, distal, então eu não separo ele totalmente da fístula. Eu corto assim 80% dele e passo o primeiro ponto ainda com ele preso na traqueia. Então isso é um macete que também aprendi em alguns casos que eu cortava e o esôfago retraía. Aí fica difícil. Então, já tive alguns casos que eu não corto direto, corto quase 80%, dou o primeiro ponto, quando o nó está pronto, aí eu vou lá e corto e faço aquele pontinho. Aquele ponto, ele é sensacional quando você tem alguma dificuldade, porque senão você aperta, mesmo com um nó duplo, você aperta, quando você vai dar outro nó, ele afrouxa. Agora, a gente também tem aquele lugar, aquele orifício que eu faço em cima, que eu posso entrar uma segunda pinça. Então, às vezes, eu dou o nó e ali por cima eu entro com a pinça
fininha, um Maryland fininho, alguém segura o nó, como a gente segura quando está fechando um tórax, enquanto eu estou preparando o segundo nó. Então, esses macetinhos, é impressionante como a gente vai desenvolvendo. E a gente vê, no final, que muito da perda de tempo, nossa, claro, vem da inabilidade ainda de dar o nó, mas muito da perda de tempo são coisas que você, quando resolve, o anestesista impressiona, que ele diz assim, caramba, a gente gastava 4 horas no começo, gastava mesmo. E hoje, por 1h40, a cirurgia acabou, não acredito. E sem correr, porque eu não corro em cirurgia nem aberta e nem laparoscópica, mas é porque o teu tempo você otimizou. Sim, a curva de aprendizado, Nicanor, é uma coisa muito importante, né, para cirurgias, né, principalmente cirurgia complexa. O Adriano está perguntando, né, ele está te dando parabéns aqui, agradecendo por dividir a tua experiência aí conosco. Ele quer saber como é que tu conduziu esses pacientes que tiveram fístula e que tiveram pneumotórax. Como é que tu fez para tratar esses pacientes? Só com drenagem. Teve paciente que a gente precisou trocar dreno, mas nenhum a gente reabordou por fístula. Teve um pneumotórax chato, porque septou, aí tem que botar um dreno mais na frente, né, porque faz aquela septação. Mas todos os casos evoluíram sem cirurgia. Inclusive agora, aquela criança, olha que coisa, aquela criança que eu mostrei do diagnóstico pré-natal, uma criança que estava evoluindo muito bem, fez uma estenose e foi fazer uma dilatação e ela perfurou na dilatação, com 1 ano de idade agora. Perfurou na dilatação, fez um pneumediastino, pneumotórax pequenininho, e eu tratei conservadoramente. Sim. Suspendi dieta. Aquela história de botar uma sonda de aspiração na boca numa criança grande não funciona. As crianças não suportam. Só um bebê pequeno. Mas eu suspendi dieta, não passei sonda, com nutrição parenteral. Aí, com 1 semana, repeti o raio-x, fiz um contrastado, ainda tinha um vazamento, com 15 dias estava fechado. Então, nós não reabordamos nenhuma fístula até hoje, nessa nossa casuística. Sim, ótimo. Tu alguma vez chegaste a usar aquele curativo a vácuo com a espuma e com aspiração? Já que tu falou em sonda de aspiração, alguma vez já fez essa abordagem para alguma fístula? Já precisou? Não. Não, Não fizemos nunca fez. nada. Tá bem. O Felipe, aqui de Porto Alegre, o Felipe Holanda, tá te dando parabéns pelo trabalho, pela exposição, e ele tá te perguntando qual o valor de pressão que tu usa intratorácico no intraoperatório. Se sempre faz a liberação da parede da fisiotraqueia esofágica, pelo que eu entendi. Mesmo quando já tem uma liberação suficiente. Eu não entendi. Se eu libero mais para baixo, o coto distal, é isso? Eu acho que é a fístula, isso aí, a fístula traqueosofágica. Olha, uma coisa que a gente aprendeu também. Demore um pouquinho para começar a cirurgia. Bote os trocartes. E aí eu boto uma pressão de 4 com fluxo de meio. E aí vou conversando com o anestesista. Quanto é que está a pressão? Vamos baixando. Quando é que está o PIP? Então, tenha paciência para você começar a cirurgia. Porque é o contrário. Se você começa muito rápido, a coisa não dá certo. Então, eu posso dizer para você que eu levo de 10 a 15 minutos para começar essa cirurgia. Pressão de 4, fluxo de meio. Quanto é que está a pressão? Uma pressão boa é uma pressão em torno de 17, com PIP baixo. E, às vezes, eu falo, bota na mão, que faz diferença. Porque, às vezes, o ventilador não consegue dar aquilo que ele está mostrando no visor. Então, os meus anestesistas são muito hábeis. Então, passa para a mão, faz uma ventilação com alta frequência e baixa pressão. Impressionante como muda. Nem todo caso responde ao aparelho. A mão do bom anestesista, delicado, tem que ser um anestesista que está com você ali o tempo todo, não é um anestesista que está lá, sei lá, atendendo o telefone. Então, eu boto uma pressão, eu começo com a pressão de 4, fluxo de meio. Eu vou com pressão até 6 no máximo. E o fluxo eu aumento para 1 depois, que às vezes esse meio não segura o pneumotórax. E sempre checa uma criança
que não conseguia, não entrava, não é possível, a minha instrumentadora já... Cara, quando eu olhei, tinha um dos trocartes que a borracha interna estava ao inverso. Então vazava tudo por ali, a gente tentava, e fechou isso, a criança estabilizou. Então, é Fórmula 1, cara, um parafusozinho ali, aquele buraquinho que eu faço ali em cima, ele, se não tiver cuidado, ele vaza também. Então, eu sempre uso um micropore ali em cima o tempo todo. Um gazezinho ou um micropore, porque às vezes ele fica vazando por ali também. Agora eu entendi, o Felipe me mandou aqui por WhatsApp, ele corrigiu a pergunta, ele perguntou da parede comum, da parte proximal, entre a traqueia e o esôfago. Até tu libera, isso que ele queria saber, se tu libera, mesmo que já tenha suficiente, tu libera tudo, até soltar. Bom, eu acho que eu já tive casos assim que realmente o auxiliar fala, tá bom, já dá para anastomose. Eu acho que se você tem esôfago suficiente, não precisa todo. Eu já lembrei de casos assim. O próprio auxiliar diz, mas já tá bom. Então, agora, eu já tive assim, aquela fístula bem baixa e que tem uma parede longa, meu amigo, difícil de soltar. Então, pode deixar um pedaço da muscular na traqueia, não tem problema. Nós não lesamos nenhuma traqueia, a gente não precisou dar nenhum pontinho. Se lesar, eu acho que você dá um ponto também resolve, mas não lesamos nenhuma. É um momento assim que é muita concentração. Mas a visão é tão boa, você está vendo a parede da traqueia o tempo todo. E quando ele ventila, você vê aquela traqueia mover. Então, você está com a traqueia muito bem visível. Também o Carlos Petros deu parabéns aqui, a Miriam também, a Célia também, agradeceu os vídeos aqui. O André está te perguntando, que deu parabéns pela apresentação, está perguntando se na ligadura da fístula traqueosofágica é feito somente um ponto transfixante de prolene. Pois é, André, nós somos da mesma geração aqui, aprendemos com o nosso mestre, a gente fechava a traqueia com vários pontinhos, né? A gente ia dando ponto. Eu aprendi isso com a vídeo. Cara, você dá um ponto transfixante, amarra para um lado e para o outro. Então, quando eu faço aberto, eu também faço assim. Mudei. Porque eu até raciocino, André, que se você der ponto demais, você tem mais isquemia. A gente dava muitos pontos com aquele Prolene 5, nós aprendemos isso. E um ponto só resolve. Eu acho que realmente a vídeo nos ensinou isso aí. Não tive nenhuma recidiva. 7 anos já é um follow-up razoável. Sim, a Melissa também está agradecendo aqui, disse que muito estimuladora a tua aula. E o Lira, ele perguntou, então, Nicanor, tu secciona a fístula. Ele não ficou satisfeito com a resposta. Então, tu liga, tu realmente secciona completamente, né? Ele fica solto o esôfago, né? Distal, né? Eu tenho um filme. Deixa eu botar um filme aqui. É porque eu passei ali, mas deixa eu ver aqui. Eu tenho um filme aqui mostrando. É porque eu deixo para. Só um minutinho, que eu tenho um filme aqui. Deixa eu ver. Não sei se é esse, deixa eu só ver aqui. É que eu corto depois que Sim. não está aqui. Eu corto depois. Quando eu vou fazer a anastomose, depois que eu libero o coto proximal, eu não tenho aqui. Eu acho que ele está perguntando se tu deixa ancorado na fístula e tu vai cortando à medida que vai dando os pontos da Não. Assim, eu falei que sim. Em alguns casos, quando eu sinto que o esôfago é meio tenso, aí eu corto 80%, mais ou menos. Aí eu passo o primeiro ponto, daquele mesmo jeito, passo a sondinha, aí eu passo o ponto, que eu fico com medo dela retrair muito, passo o primeiro ponto, e depois que eu estou com o nó pronto, eu acabo de cortar. Mas o nó já está lá arrumadinho. Aí eu faço aquele nó deslizante. Sim. Falando no nó, o Guilherme Peterson está perguntando, Nicanor, se tu nunca puxou assim, apertou entre 3 e 4 dos quartos do nó, acho que é isso que ele quer dizer, né, de cada vez. E apertando aos pouquinhos, tu passar os pontos e ir apertando aos pouquinhos. É isso, Guilherme? Posso falar? Fala, então.
No treinamento que eu fiz em Portugal, eu tentei fazer num long gap no porquinho, num coelho, e a gente deu 3, 4 pontos quadrados e foi apertando um de cada vez e aproximou. E daí consegue uma baita aproximação, assim. Não tentei fazer em coelhinho humano ainda, mas... Pode. Eu já fiz assim, ó, utilizando aquele porte que eu boto ali em cima, aquela terceira mão, no caso que não é um long gap, porque long gap não vai, né? Long gap a gente tem que botar 2 pontos, ficar tracionando e esperar uns 40 minutos. Já fiz isso também. Se você sentir que é long gap, bota 2 pontos bem fortes, com prolene, um de cada lado. O Sabaga que me falou isso, que me ensinou. Puxa os 2 fios, deixa lá bem juntinho, bota uma pinça grasp e deixa 40 minutos. Que ele folga. Impressionante. Então, são 2 pontos de prolene 4-0. Já fiz isso. Agora, dessa forma que você está dizendo, eu já fiz também. Assim, tive dificuldade, achei que ia rasgar. Aí você bota, eu dou mais de um nó e fico com aquela pinça de fora segurando um dos nós. Aí vou apertando, aperto o outro. Esses são macetezinhos também que a gente acaba aprendendo. Agora, essa do Sabaga, de você botar 2 pontos fortes, tracionar, botar uma pinça grasper, deixar eles 2 pertinhos lá por 40 minutos, funciona mesmo. Agora, tem que deixar... Ele me ensinou 40 minutos, eu deixo 40 minutos. Tive um caso já esse ano que eu deixei 40 minutos e como funcionou. Tá bem. A Daniele também está te dando parabéns aqui e ela pergunta, Nicanor, dos casos que teve físico, teve que reabordar, quanto tempo de evolução até a resolução completa do quadro dele? Não, o que eu tive que reabordar com fístula? Nenhum. Talvez com a drenagem, acho que é isso que ela quer fazer, quanto tempo demora? Não. Sim, a gente bota um dreno e normalmente eu faço um contraste 1 semana depois. Já tive casos que eu fiz 1 semana depois e estava vazando ainda. Aí, inclusive esse caso agora, que foi uma ruptura por dilatação. Aí mais 1 semana, aí dou mais 1 semana. Nutrição parenteral, eu dou 1 semana até fazer um novo exame. Tá bem. O Luiz está perguntando também, Nicanor, nos casos que tem arco aórtico à direita, como é que tu faz? Rapaz, eu acho que não tem o menor problema. Eu acho que o arco aórtico... Você viu que a subclave ali é mais difícil do que o arco aórtico. Porque a subclave ela fica exatamente posterior ao esôfago. Aquilo que eu mostrei ali é mais difícil que um arco aórtico. E, inclusive, o Doppler, ele pode errar. Ele pode dizer que o arco aórtico é à esquerda e você encontra lá um arco aórtico. Tem uma percentagem que é pequena, mas que eles erram. Então, eu acho... Eu não posso dizer porque eu não fiz, sei lá, vários casos, mas eu acho que a abordagem à direita, você vai buscar aquele esôfago ali e vai anastomosar pela direita sem problema. Tá bem. É uma impressão pessoal. Sim. A Célia está comentando aqui que ela também nunca deu ponto na traqueia, ela só dá o transfixante único como tu faz aí. A Gabriela, lá de Rio Grande, também está dizendo isso, que ela só dá o ponto transfixante. Né, único, já faz tempo mesmo na cirurgia aberta. Maria Auxiliadora aqui está perguntando se a anastomose esofágica é feita com qual fio e qual tamanho de agulha. Acho que o tamanho da agulha é mais importante. Hein? Olha, o ideal é uma agulha de 1.3, que eu não tenho. Existe um fio espetacular que você pode fazer, porque o Rotenberg mostrou, ele inclusive publicou, que é uma seda, tem um seda 5.0, uma agulha de 1.3 que é espetacular, mas é difícil esse fio. Mas o fio que eu uso, aí você tem um fio com agulha RB1, o que eu uso é o Vicryl 5.0. Tem ele com uma agulha de 1.5 e 1.7. Eu não sei por que o de 1.5 é difícil de achar. Então eu faço com agulha de 1.7. Você acostuma, não é a agulha ideal. A agulha de 1.5 é melhor, porque 2 milímetros em vídeo faz muita diferença, porque aquele negócio aumenta. Eles dizem que é 20 vezes. Então, eu faço com Vicryl, agulha 1.5 ou 1.7.
Já tive em algum lugar que não tinha Prolene 5.0, eu fiz. Tinha PDS 5.0, eu fiz. Então, eu acho que o fio, inclusive em questão de resultado, ninguém provou se o fio é monofilamentar ou polifilamentar. O que a agulha tem que ser é delicada, não pode ser uma agulha cortante. Então, eu já usei. Na maioria dos nossos casos foi o Vicryl, mas eu já usei seda, já usei Prolene, já usei PDS. Eu não gosto do PDS porque ele cria uma memória. Eu não gosto do PDS para vídeo, para fazer essa anastomose. Eu prefiro o Vicryl. Sim, pela memória. Ela tá perguntando também como é que tu passa a agulha pela parede ou pelo trocatra. Acho que talvez ela tenha Não, eu perdido ali passo o por momento. aquele buraquinho. É. Olha, a minha vida mudou, porque pelo trocarte você vai deixar a agulha retificada. Gente, é a mesma coisa. Dá um ponto com a cirurgia aberta com a agulha retificada. Você já viu como é difícil? Você tem que pegar a mão e fazer assim? Então eu passo por aquele buraquinho. Às vezes eu já passo 3 fios e deixo lá embaixo, assim, deixo 2 lá no cantinho lá embaixo, para não ficar tirando e colocando. Então eu boto em média 10 centímetros de fio. 10 centímetros, o primeiro nó, como é mais longo, eu tenho que ter mais manga de um lado e do outro, eu boto um pouquinho maior, eu boto 12 centímetros para o primeiro nó. Depois, um fio de 10 dá para 2 pontos. E eu não dou mais do que 6 pontos. 6 pontos é mais que suficiente para a anastomose de uma caneta Bic. Aqui não é uma caneta Bic, o isótopo. Sim. Tá certo. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Entrou agora aqui o João Colares, dando parabéns, Nicanor, e diz que realmente tem um limite no tempo cirúrgico para evitar a acidose. No último IPEG do Chile, recomendaram que após 2 horas começa a ter acidose. Não sei se você quer comentar alguma coisa com relação a isso. Isso está naquele grupo das discussões, tá? Alguns, quem defende isso, tem gente que defende assim, eu boto um clipe na fístula porque eu ganho muito tempo. Realmente, ganha. Isso não está provado, tá? No início, não tem como você fazer em 2 horas. Não tem. Só se o cara nasceu com aquele QI que eu acho que ninguém tem, né? A gente tem o QI das múltiplas ações. Então, é impossível você fazer antes de 2 horas. Para você chegar em 2 horas, você leva um bom tempo. Então, a primeira cirurgia eu levei 4 horas, depois eu fui baixando. No começo, às vezes, você pega um caso mais difícil. Nós temos casos mais difíceis por aberta também, que você se enrola um pouco mais. Então, é impossível. E uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, ó, um dos desestímulos da videocirurgia avançada o cara não tem um anestesista, como eu já falei, com paciência e com experiência. Quem está fazendo já não tem muita experiência porque está começando. E normalmente ele tem um auxiliar que não sabe muito menos do que ele. Então não tem que te acrescentar. Então, invariavelmente, as pessoas acham, eu desisti, porque eu tentei em 3 casos e cada vez era mais difícil. Então, eu acho que, para começar, seria muito importante você ter, na primeira cirurgia, pelo menos, alguém do teu lado com experiência. Eu penso em fazer com isso o que a gente fez com estrofia de bexiga. Aqui o Eduardo, tem gente aqui que é do nosso grupo, o doutor Moacir. O doutor Moacir foi nos ver operando. Nós estamos agora completando 20 estrofias de bexiga operadas com grupo, com pessoas juntando experiência. É muito diferente. Então, eu acho que a gente pode fazer um grupo multi-institucional brasileiro para cirurgias como essa, como a cirurgia da lobectomia. E eu acho que a gente pode, da hérnia diafragmática, porque realmente um cara lá sozinho vai fazer 4 a 3 dias de esôfago por ano, é difícil. Principalmente se ele não teve ele testou no porco. Tá bom, habilidade, mas ele não testou as nuances. Eu estou falando aqui de nuances. Sabe aquele papo com o anestesista que já está querendo desistir? Você, não, peraí, vamos ver o que está errado. Vamos lá, faz uma gasometria. Então, isso é uma contextualização. Senão, vai desistir no começo.
Então, eu acho que, sabe, meu objetivo é esse, é treinar mais gente para que... E me proponho, a gente pode pensar como... Eu vou mostrar na próxima webinar da CIP, no dia 6, o nosso grupo, que somos 10, todos excepcionalmente dedicados, empenhados. Está aqui o Eduardo, tem o doutor Moacir já esteve lá com a gente, outras pessoas, e a gente criou um mecanismo de trocar as experiências, de ensinar uns aos outros. Então, na 20ª cirurgia, nós estamos bem, né? Quem viu, vê que a gente toca uma estrofia de bexiga de uma forma já muito cadenciada. É a mesma coisa que a vídeo. Se você pegar nós, que já estamos com 40 e tantos casos, você vai ver que a coisa é cadenciada. Porque é um conjunto de coisas. Sim. Eu acho que sim, Nicanor. Eu acho que tu vai passar o ano todo viajando, né? Porque vai começar a operar todas as cirurgias, né, através de viagem, não vai ficar mais no Rio. Né? Nicanor, dia 6 não, dia 7, viu? Olha, eu ia chamar a presidente para falar, ela já falou. Dia 7. Dia 7, não é dia 6 não. É sexta-feira, né, Socorro? Sexta-feira. Tá. Então nós vamos ter, eu já vou adiantando aí o nosso grupo, na realidade não sou eu, esse grupo não é o Nicanor, é o Nicanor e mais 9. Eu estou vendo aqui o Augusto, que também está aqui, que é do grupo, deve ter mais gente aí do grupo, mas eu não estou conseguindo ver. Então nós vamos mostrar como é que um grupo funciona. Um grupo onde tem 10 líderes. É assim que a gente funciona, né, Eduardo? São 10 líderes. Compartilhando a liderança. A gente chegou a ter 80 pessoas assistindo aqui, Nicanor, provavelmente eles estiveram em algum momento. Já que tu está falando dessa aula do dia 7, eu acho que é uma ótima apresentação, eu vou aproveitar para falar, né, que a nossa vice-presidente, a Melissa, que é do Rio Grande do Sul, ela fez contato com o Dr. Mark Levitt, lá do Children's National Hospital, da George Washington University. Ele vai falar conosco dia 13 de agosto sobre os desafios em anomalia no retal. Então, quem quiser, depois eu vou mandar o link, né? Quem quiser, eu acho bem interessante. Depois ele vai falar em setembro também sobre desafios em doença de Hirschsprung. É claro que vai ser em inglês daí, né? Mas eu acho que isso não é o problema para a maioria. Então já fica o convite, Socorro. Depois eu te passo de novo para passar nos grupos. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Nicanor. Não? Nicanor, eu queria de novo te agradecer muito por ter aceitado o convite, né? E agradecer a presença de todo mundo que esteve aí presente assistindo, então. Certo? Obrigado, pessoal, e muito boa noite para todo mundo aí. Obrigado a todos, eu acho que... Boa noite, parabéns, Nicanor. Obrigado, sério, é muito bom trocar experiências. Boa noite, parabéns, Nicanor. Forte abraço, meu amigo. Obrigado, abraço, hein? Até logo. Com certeza, Peterson, eu não vi, o doutor Abelo está aí, podemos pedir sim uma aula de onfalocele e para a doutora Célia também de gastrosquise. Vamos botando aula na lista aí. Eduardo, podemos organizar uma data, daqui a pouco eu fazer um contato já para colocar nossa dificuldade nessas grandes onfaloceles que nós temos manejado ultimamente, e talvez seja um caminho para nos auxiliar também. Com certeza. E Nicanor, fantástica apresentação. Já faz algum tempo que a gente tentou, eu não tive a possibilidade de fazer anastomose, mas na época da residência de secar o corpo proximal fica muito mais fácil. Parabéns, muito boa a apresentação, excelente. Obrigado, Peterson. Tá bem, Nick, então amanhã estamos aí. O Guilherme já escreveu aqui no chat, ó. Deu parabéns e disse amanhã estamos aí. Ah, é? O doutor Abelo respondeu aqui, ó, já respondeu que vai aceitar o convite. Ó. Acabei de ver aqui no chat. É bom que aqui a gente também bota a conversa em dia, né? Eu acho que eu vou
Doutor Moacir tá aí, rapaz. Tá caladinho, doutor Moacir. Dá uma palavra aí, doutor Moacir, nosso grande mestre. Se o senhor puder botar seu e-mail, doutor Abelo, aí para nós, eu já faço contato na sequência com o senhor. Já vamos botar na lista aqui. Eduardo, da próxima vez vamos lembrar de deixar a garrafa de vinho ao lado, para a gente, nesse momento, poder empurrar um pouquinho mais o papo do vinhozinho com o frio que nós estamos. Aqui só me deram água. Até a presidente estava aí, não dá para tomar outra coisa não seja água, né? Imagina. Nesse momento de final, aquele final do... Não, mas olha, Eduardo, pela liturgia, o único que não pode dar mau exemplo é o presidente. Nós podemos beber, cara. Só o presidente que não pode. Porque tem a liturgia do cargo, entendeu? Tá certo, tá certo. Isso aí, meu amigo. Então, amanhã estaremos aí no Rio. Isso aí. Isso aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Então, tá. Obrigado a todo mundo que prestigiou aí. Abraço. Maravilha. Abraço. Até amanhã, às vezes. Até amanhã. Acho que foi bem, Nick. Acho que foi bem, foi boa aula. Muito boa aula. Obrigado, Edu. Muito obrigado. Muito boa aula mesmo. Obrigado pelo... Essa questão